Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um modelo bem poderoso que ajuda a entender o mundo complexo do turismo. O nome dele é Sistour. Pensa nele como uma máquina invisível que organiza tudo, desde o hotel de uma viagem até as leis que podem impactar essa mesma viagem. Parece uma mistura meio aleatória, né? Mas a resposta é que todos eles fazem parte de um mesmo grande sistema, todo interligado, que define se um destino turístico vai dar certo ou não. Vamos juntos entender como é que tudo isso se conecta. Beleza, então vamos começar a desmontar essa ideia. Por trás de toda viagem, de toda foto de férias, existe um mecanismo, sabe? Um que é muito mais complexo do que parece. A gente vai entender agora as peças que compõem essa máquina. É que não se trata só de praia e monumento, né? O turismo é, na verdade, um gigante que mexe com absolutamente tudo: o meio ambiente, a economia da cidade, a cultura local e até as decisões do governo. Por isso mesmo, gerenciar ou só entender o turismo já não é uma tarefa nada simples. E é exatamente aqui que a ideia de sistema entra. Essa citação do Miller é a chave para entender tudo. A proposta é pensar no turismo não como um monte de peças soltas, mas como um corpo mesmo. Se uma parte fica doente, o corpo inteiro sente o impacto. Ou seja, nada ali funciona de forma isolada. Então, mas como é que a gente bota ordem nessa complexidade toda? Bom, felizmente existe uma ferramenta para isso. E a resposta está no modelo chamado Sistour, que ajuda a gente a enxergar o todo, sabe, a conectar os pontos. O Sistour, que foi proposto pelo Mário Beni, é basicamente um mapa. É ele que mostra pra gente que o turismo é um sistema aberto. O que isso quer dizer? Que ele está em constante troca com o mundo ao seu redor, influenciando e sendo influenciado por tudo o tempo todo. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para entender como o Sistour funciona na prática, o modelo divide essa grande máquina em 3 motores principais. São eles que trabalham juntos para fazer o turismo acontecer de verdade. Vamos conhecer cada um deles. Então, são estes aqui os 3 grandes conjuntos que formam o Sistour. Primeiro, as relações ambientais, que é basicamente todo o cenário externo. Depois, as organizações estruturais, que são a base, o alicerce de tudo. E, por fim, as ações operacionais, que é onde o turismo acontece mesmo, no dia a dia. Vamos começar pelo primeiro motor, as relações ambientais. Pensa só, o clima, uma crise econômica, uma pandemia, tudo isso são forças externas que quem gere o turismo não tem como controlar, mas que, podem mudar o jogo todo de uma hora para outra. Agora vamos para o segundo motor, as organizações estruturais. E esse se divide em 2 partes, tá? A primeira é a superestrutura, que são as regras do jogo, as leis, o planejamento do governo, e a outra parte, a infraestrutura, que é a base física mesmo, estradas, saneamento, hospitais. Sem isso aí, simplesmente nada para de pé. E por último, mas não menos importante, o terceiro motor, as ações operacionais. É aqui que a mágica acontece de verdade. A oferta, são os hotéis, os restaurantes, as atrações turísticas. A demanda são as pessoas, os turistas viajando. E o mercado é justamente a relação entre esses dois, onde tudo se negocia, se vende, se consome. Eu sei, são muitos termos, né? Mas para tudo isso fazer sentido de uma vez por todas, vamos usar uma analogia. Uma analogia bem simples, mas que é poderosa e vai ajudar a conectar todas essas peças na nossa cabeça. Lembra das relações ambientais? Aquele primeiro conjunto? Então, elas são como o clima lá fora. A gente não controla, né? Mas precisa se adaptar, seja para um dia de sol ou para uma baita tempestade. Já as organizações estruturais, o segundo conjunto, funcionam como se fossem o nosso esqueleto e os nossos órgãos. Eles dão a estrutura, o suporte interno para a gente existir e funcionar direitinho. E para fechar a analogia, as ações operacionais são como os nossos movimentos, as nossas interações com o mundo. É o corpo em ação, andando, comendo, se relacionando com os outros. É a parte que a gente vê, a parte mais dinâmica de tudo. Ok, agora que a gente já entendeu as partes separadas, o mais interessante é ver como elas conversam entre si, como uma depende da outra. Afinal, nenhum desses motores funciona sozinho, isolado. Vamos ver uns exemplos práticos para isso ficar ainda mais claro. Que tal? Vamos imaginar uma situação então. A prefeitura de uma cidade lança um plano novinho para organizar os eventos e o turismo local. Dentro do nosso modelo, onde é que isso se encaixa? Acertou quem pensou em superestrutura. Exatamente. É o governo definindo as regras, as diretrizes e organizando todo o cenário para que o turismo possa crescer de um jeito organizado. Beleza, vamos para outro cenário. Pensa numa tempestade bem forte, um evento da natureza que simplesmente impede qualquer atividade na praia. E aí?
Onde esse evento se encaixa no Sistur? Isso aí vai direto para as relações ambientais. É um fator ecológico que vem de fora, totalmente incontrolável, e que impacta diretamente lá na ponta, na ação operacional, afetando o funcionamento dos quiosques e, claro, a experiência de quem está visitando. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, aqui está o mapa completo. A gente tem o clima, que são as relações ambientais, o esqueleto, que são as organizações estruturais, e as ações, que são as ações operacionais. Tá vendo tudo, absolutamente tudo, interligado. E esse é o ponto-chave. Pensa bem. Se a infraestrutura, sei lá, o fornecimento de água e luz falhar, os hotéis que fazem parte da oferta vão ser prejudicados na hora. Isso é a prova perfeita de como o sistema é totalmente interdependente. É isso, uma pecinha quebrada compromete a máquina inteira. E com isso, fica uma reflexão final. Entender o turismo como esse organismo vivo, sabe? Com partes que dependem umas das outras. Esse é o primeiro passo. E não só para planejar uma viagem melhor, mas principalmente para a gente construir destinos que sejam mais fortes, mais resilientes. É isso por hoje, muito obrigado e até a próxima.